Esse talvez seja o episódio mais desconfortável que você vai escutar e talvez o que eu gravei até hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você tá no Além do Açúcar Podcast. E aqui eu, Débora Vasconcelos, compartilho meus mais de 10 anos de experiência na confeitaria com uma visão para além do açúcar, sobre marketing, negócios, vendas, mentalidade e empreendedorismo, que é justamente o tema do nosso episódio de hoje. Na confeitaria, principalmente, as pessoas começam a empreender muito por necessidade. Muito dificilmente, eu já conversei isso aqui com vocês, as pessoas começam a empreender na confeitaria porque querem a confeitaria, porque gostam da confeitaria. Quase sempre é uma necessidade. Apareceu como uma renda extra, apareceu como uma necessidade de passar ali mais tempo com os filhos, ou às vezes foi o que deu para fazer. E aí, por conta dessa necessidade, foi ligado a alguma coisa que era ou fácil de fazer ou que tinha algum certo domínio. E é muito fácil a gente começar. Imagina, para fazer um brigadeiro, você gasta um leite condensado, um creme de leite e 2 colheres de chocolate. Às vezes você já até tem isso dentro da sua casa. Não exige grandes investimentos. E você pode vender no grupo do condomínio, você pode vender no sinal, pode vender na porta de escola, assim como eu comecei, inclusive. Mas a questão toda é que as pessoas dificilmente começam na confeitaria com a consciência do que é empreender. E atualmente as pessoas romantizam demais o empreendedorismo. E as pessoas tiram completamente da equação que é um negócio. Que o empreendedorismo exige de você qualidades e especificações muito além da área que você está atuando. Então, claro, aqui no podcast eu falo sobre confeitaria, mas pode ser qualquer outro negócio. Tem gente que me escuta aqui que trabalha com salgados, com pizzaria, com hamburgueria e funciona. A ideia é basicamente a mesma. Por ser um trabalho com alimento, a pessoa ignora completamente a responsabilidade que tem por trás do negócio, a responsabilidade administrativa. E aí, quando vai ver, gosta de passar muito tempo na cozinha, faz um produto extremamente delicioso, mas não sabe vender. Às vezes sabe até vender, mas o dinheiro das vendas não é suficiente para pagar a conta, não consegue atrair novos clientes. O Instagram parece assim um pesadelo, o TikTok nunca nem viu e fica achando que ter um bom produto é suficiente para ser um bom empreendedor. E deixa eu te contar, não é. E eu acho que vocês estão cansados de me escutar falar isso, mas a repetição ela vai cravando um negócio na cabeça de vocês. A confeitaria vai muito além do que fazer doce. E você é empresária, você não é só confeiteira. A partir do momento que você decidiu ter um negócio, a partir do primeiro brigadeiro que você vendeu, você é empresária. Você é uma empreendedora que precisa ter a visão da confeiteira, a visão da empreendedora e a visão da empresária, porque essas três são completamente diferentes. O empreendedorismo vai te exigir qualidades muito além daquelas que, se você não começou com a consciência do que era empreender, você provavelmente não tem. Principalmente se você vem de uma carreira, se você vem de um cargo público, se você vem de um CLT. A dinâmica do empreendedorismo ela é totalmente diferente. Numa caixinha que eu abri no Instagram, uma pessoa me perguntou se o fato dos meus pais serem empresários impactou alguma coisa na minha vida. Foi completamente crucial na minha educação o fato dos meus pais serem empresários. Meu pai não tem formação, minha mãe não tem formação, eles não fizeram faculdade. Eu acho que meu pai nem terminou o ensino médio. Eles eram CLT ali e eles começaram depois que eu tinha nascido já a empreender. Minha mãe com um salão de beleza que era embaixo da nossa casa e o meu pai criou o primeiro rodízio de pizza em festa de Belo Horizonte. Enquanto eu ia crescendo, eu via meus pais abrindo mão de várias coisas, abrindo mão da nossa casa em prol da empresa, abrindo mão de final de semana, abrindo mão de passeios, de viagens, de várias coisas. E eu fui crescendo vendo tudo isso. Vendo os lados positivos também, claro, mas a minha educação ela foi pautada na realidade do empreendedorismo. E isso fez total diferença na minha vida. E eu até brinco, né, quando eu fui escolher para fazer a minha faculdade, eu sou formada em gastronomia. Os pais geralmente sonham, né? Ah, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja um advogado. Meu pai sonhava que eu fosse chefe de cozinha, para comandar o buffet ali, né? Então a minha criação foi para esse lado empreendedor. Depois de um tempo a minha mãe fechou o salão de beleza e ficou só com o buffet, né? Então era a única fonte de renda da nossa casa e eu vivi na pele os altos e baixos do empreendedorismo. Os meses bons, os meses ruins, os meses terríveis, e isso fez parte do meu crescimento. Parte de quem eu sou veio dessa educação. Então sim, fez total diferença na minha vida. E por isso que eu falo que o empreendedorismo não é para todo mundo. Porque o empreender, ele tem algumas características
coisas que são muito voláteis. E a gente sim conta com um pouquinho de sorte. A gente tem no empreendedorismo um quê que não depende da gente, porque a gente pode fazer tudo muito certinho. Se a gente não tiver um dedinho ali de sorte, assim, sabe, uma pitadinha de sorte, às vezes as coisas não vão. E você precisa estar preparada para isso. E você precisa estar consciente que às vezes essa pitadinha vai demorar um tempo, mas você precisa estar pronta e preparada para quando essa pitadinha acontecer, você aproveite ela da melhor maneira possível. E longe de mim romantizar o empreendedorismo, inclusive esse episódio é justamente para não romantizar o empreendedorismo, mas a gente tem algumas vantagens no empreendedorismo que justamente são as desvantagens dele. Às vezes, o que te atraiu no empreendedorismo vai ser o que vai te fazer desistir do empreendedorismo. E aqui eu coloco principalmente 3 coisas: a liberdade de tempo, a liberdade financeira e o fato de você não ter um chefe. Coloca essas 3 porque as minhas alunas sempre falam isso, né? Eu empreendi porque eu não queria mais ter um chefe. Eu comecei a empreender porque eu queria mais tempo. Ou, eu comecei a empreender porque eu queria aumentar o meu salário. Eu queria ganhar mais. E sim, isso tudo é verdade. Você vai ter liberdade de tempo. Afinal de contas, você faz o seu horário. Só que o que pouca gente te conta? Se você tem a liberdade de tempo, meu amor, você vai trabalhar de madrugada, você vai trabalhar fora do horário comercial. Você pode sim ir para academia 2 horas da tarde. Mas isso não significa que você não tenha suas tarefas para serem feitas. E que o fato de você, às vezes, ir nessa academia 2 horas da tarde vai te exigir trabalhar até 8, 9, 10, virar a madrugada trabalhando. Você pode passar uma segunda-feira à tarde no sofá lendo um livro, mas as tarefas estão lá para você fazer. Então a liberdade de tempo existe sim, é óbvio, e é maravilhosa. Mas não tem só as partes boas. Você vai trabalhar muito mais horas, infinitamente mais, do que as 8 horas ali pré-determinadas. Você está disposta a isso? Você está consciente disso? Você está disposta a passar 10, 12, 15 horas em pé dentro da cozinha? Às vezes sim, às vezes não. Você vai sim deixar de ter um chefe, não vai ter uma pessoa ali mandando em você, mas isso vai te exigir uma autorresponsabilidade imensa. Você não consegue terceirizar a culpa. Tudo tá nas suas costas. E se você não tiver o compromisso e a disciplina de fazer o que precisa ser feito, você uma hora ou outra vai chegar no ponto que vai olhar e falar assim: meu Deus, aonde eu vim parar? O que eu fiz? Olha onde que eu tô. Olha o buraco que eu me enfiei. Então é ótimo, maravilhoso, ninguém manda em você, mas você manda em você. E essa eu acho que é a pior situação para quem sempre foi acostumada a ter um direcionamento ali, de saber o que precisa ser feito, alguém falando o que precisa ser feito. E já trazendo para o recorte ainda mais profundo do empreendedorismo, existem diversas camadas, diversos pilares, diversos conhecimentos e áreas do negócio que você vai precisar fazer, que às vezes você não sabe. E não tem uma pessoa te falando ali o que deve ser feito. Se você não tem um mentor, se você não é minha aluna, por exemplo, você vai precisar de descobrir sozinha. Você não vai ter ali um guia, um passo a passo, um caminho a ser seguido. E isso é muito perigoso. E já puxando esse gancho, você vai precisar ter habilidades mesmo de negócio em diversas áreas. Além de dominar a técnica do produto, da confeitaria, você vai precisar de saber sobre finanças, administração, gestão de pessoas, muitas vezes, marketing, vendas, atendimento comercial. Tudo isso você não precisa só saber, você precisa dominar. Ou você domina, ou você contrata alguém que domina. Não adianta você simplesmente falar assim: olha, eu sou confeiteira, eu faço bolo, e por isso eu não vou dominar o marketing, e por isso eu não vou saber fazer vendas. Não, meu amor, a empresa é sua. Então, ou você aprende a fazer, ou você contrata quem faça. Você está disposta a entender de diversas outras áreas que não seja aquela que você gosta? Você está disposta, às vezes, precisar quebrar a cabeça diversas vezes para você aprender o caminho, para você saber o que precisa ser feito e fazer? E por fim, a liberdade financeira. Sim, você não tem um limite, você não tem um teto. Se você quiser ganhar 2, 12, 20, 200 mil reais, dependendo do modelo de negócio, você consegue. Não tem um teto, né? Não tem um salário pré-definido ali. Então, nossa, você todo mês pelo seu serviço, você vai ganhar ali R$1.500. Não. Se você vender mais, você pode ganhar mais, a sua empresa faturar mais, você tirar um prolabore maior, você tirar uma antecipação de lucros maior. Então, de fato, não tem um teto. Mas isso acontece anos depois. Você vai precisar percorrer um caminho. Então, no início do empreendedorismo,
a vida não é um mar de flores. Você não vai conseguir tirar um salário de 5, de 10 mil reais no primeiro ano, talvez nem no segundo ano. Você vai precisar de reduzir todo o seu padrão de vida para conseguir encaixar ali num determinado salário, que é o que a confeitaria consegue te pagar agora. Não porque você não consegue vender muito, mas porque você vai precisar de investir no seu negócio e ter essa clareza de que a empresa sempre vem em primeiro lugar, principalmente no início dela. Então, para você colher os frutos, você precisou plantar. E essa plantação vai te exigir muito mais dedicação ao negócio, à empresa, do que a você. Então, vai precisar equipamento, vai precisar reforma, vai precisar de utensílios, de marketing, de cursos, de N coisas. E isso você está plantando para você, pessoa física, colher lá no futuro. Mas faz parte desse plantio você abrir mão um pouco da sua vida, porque lá na frente você vai colher. Mas você precisa estar disposta a passar por esse processo, a entender que não vai ser o salário que você quer agora. Ele vai chegar, se você se comprometer, se você fizer, se você acontecer, se você plantar direito. Ele vai chegar, mas não vai ser no primeiro momento. E às vezes as pessoas se iludem muito com tudo isso. Se ilude nessa sensação de que não vai ter chefe, de que não vai ter horário, de que não vai ter um limite de salário ali, mas a realidade vai muito além disso, vai muito mais para dentro disso. E eu já te falei, né? Eu cresci num lar empreendedor, eu sou uma empreendedora desde sempre, a minha família basicamente toda é empreendedora e existe uma característica em comum, independente do nicho, independente do negócio, independente do que a pessoa seja, do que a pessoa faça, do tanto de dinheiro que essa pessoa faça. Existe uma característica em comum em todos os empreendedores que eu conheço, que é a resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de se reerguer quando as coisas dão errado, de fazer, errar, levantar, fazer de novo e errar, e levantar e fazer de novo e não desistir. E não é todo mundo que tem resiliência. Às vezes é uma palavra que você até já escutou, que você até tem uma consciência de, não, eu sou sim uma pessoa resiliente, mas na primeira dificuldade você desiste. No primeiro não que você recebe, você desiste. No primeiro mês de vendas que não foi tão legal, você desiste. No primeiro vídeo que você postou no Instagram e não bombou, não viralizou, você desiste. Que resiliência que é essa? Resiliência tá em você fazer todos os dias. Resiliência anda coladinha ali com a constância. É você fazer mesmo quando você não quer. É você fazer mesmo quando deu errado. É você tentar de novo, de novo, de novo, de novo, porque desistir não é uma opção. Não pra você, não pra quem é empreendedor, não pra quem tem resiliência de verdade, não pra quem tá disposto a pagar o preço que for pra viver ali o destino final. Porque sabe aonde quer chegar. Sabe o que precisa ser feito para chegar lá. E tá disposto a pagar o preço. Tá disposto, leve o tempo que for, porque sabe que a recompensa lá do outro lado é muito maior, é muito melhor. Que vai viver uma vida muito mais feliz, muito mais realizada. E que mesmo sendo difícil, mesmo sendo desafiador, e mesmo a gente tendo sim vontade de desistir, é a vida que a gente quer, a vida que a gente ama. E eu, sinceramente, não imagino a minha vida sem ser empreendedora. Eu já tive minha confeitaria, hoje eu sou professora, e se eu não fosse professora nem confeiteira, eu com certeza seria uma outra coisa qualquer dentro do empreendedorismo, porque eu me realizo nisso. Eu me realizo em todas essas características que eu falei pra vocês. Mas se tem uma coisa que eu aprendi em 12 anos empreendendo, foi a cair e levantar. Foi a cair quantas vezes fossem necessárias e levantar melhor ainda. Foi usar a pedra não como um tropeço no meio do meu caminho, mas como um trampolim, para eu conseguir ver um pouquinho mais alto, para eu conseguir entender melhor e ser resiliente todas as vezes que a vida exigiu isso de mim. E essa é uma característica obrigatória. Não existe empreender sem ser resiliente. Não existe empreender sem ser constante. Não existe empreender sem ter paciência e estar disposto a passar pelo processo, que é difícil, que é doloroso, mas que eu vou te falar é maravilhoso. E que se mesmo depois disso tudo que eu te falei, você decidir que o empreendedorismo é de fato para você, eu posso te falar que vale muito a pena. E eu espero de coração que com esse episódio eu tenha conseguido abrir os seus olhos um pouco, abrir a sua mente, conversar um pouco, né, desabafar. Nessa jornada empreendedora a gente fica tão sozinha, a gente fica tão ali, nossa, ninguém me entende, ninguém consegue entender o que eu tô passando, o que eu tô vivendo. Que é bom até eu mesma conversar isso com vocês, apesar de que eu tô aqui olhando para uma câmera e falando no microfone, não tem ninguém me assistindo, mas eu sei que aí do outro lado, num fone, num carro, no celular, no computador, na televisão, tem alguém que precisava escutar tudo isso. E se essa pessoa for você, me conta nos comentários, eu quero muito saber. Manda uma mensagem para mim lá no direct. Eu vou amar saber da sua jornada empreendedora. E não esquece de compartilhar esse episódio com quem você acha que vai fazer total sentido e de avaliar esse episódio aqui, que é extremamente importante pra mim. Te vejo na próxima semana. Tchau, tchau.